Vamos mudar um pouco de assunto, então. A relação entre Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, e seu principal aliado político em São Paulo, Gilberto Kassab, desgastou, está desgastada. A avaliação entre os aliados de Tarcísio é que Kassab se expôs demais nas articulações para as eleições de 2026, contrariando o esforço do governador para se manter afastado publicamente do calendário eleitoral. Tarcísio afirma ainda que o secretário estadual do governo e presidente do PSD, que é o Kassab, se vende como proprietário de uma influência no governo que ele não tem. Ai, que palavras pesadas, hein? Eu vou... Henrique, vai você. Complicado. Caramba. Não, realmente complicado. Existem algumas alianças, Capês, que tem diferentes tipos, né? Existem as alianças que são alianças de verdade, alianças programáticas, até ideológicas, e que elas se perduram aí pelo teste do tempo. Agora, tem alianças que são momentâneas pela ocasião e pela conveniência do momento. E uma delas, as duas, elas servem bem para determinados propósitos e determinadas também situações, contextos, né? Essa aqui é uma delas, não é uma aliança para sempre. Kassab, na sua pessoa e na sua atuação política, tem divergências profundas com Tarcísio na sua pessoa e na sua atuação política. A base de Kassab tem divergências políticas profundas com a base de Tarcísio. Ou seja, no estado de São Paulo, para o mandato 2022 a 2026, funciona muito bem. A pergunta é, numa campanha nacional de Tarcísio, eventualmente, se isso vier a acontecer, essa aliança funciona? Não funciona. Num segundo mandato, essa aliança se sustém? Dificilmente. Essa aliança, ela poderia até se esticar um pouquinho mais, mas já entra a pergunta, quem vai ser o sucessor de Tarcísio, do legado de Tarcísio em São Paulo? E aí que Kassab encontra bastante resistência no bastidor também. Então a gente tem que analisar com bastante calma aí. Eu acho que o cenário de 26 não pode colocar em risco os desempenhos e os resultados que ainda precisam vir ao longo desse ano de 2025. Essa paciência e bastante harmonia aí vai ser necessária nesse momento, mas que não é uma aliança eterna, isso de fato não é. Pois é, mas o Ellen, parece o PSD, depois do PL, é o maior partido do Brasil, porque o maior número de parlamentares, né? Então, vários prefeitos fez a festa aí nessa última eleição em 2024, ano passado. Elegeu uma pancada de prefeito, o Centrão. Será que o Tarcísio pode abrir mão assim do Kassab? Que briga que é essa? Não estou falando muito cedo de eleição. O Tarcísio ainda não decidiu se sai candidato à reeleição, que é o que ele tem afirmado, se ele sai candidato a presidente. Se ele sair candidato a presidente, o Bolsonaro já disse que não vai indicar candidato nenhum. Então ele ficaria sem o apoio do Bolsonaro, em tese. O Kassab, por sua vez, gostaria, eu sei que ele tem o sonho de ser governador de São Paulo, aí ele entraria como vice. Enfim, como é que você vê esse xadrez aí? Por que está dando esse quebra-pau antes da hora? 887 prefeitos, 10 senadores, 42 deputados 887 prefeitos. É muita coisa, né? E de 5 capitais importantes. Então, assim, é um poder do Kassab que não dá para desperdiçar, ainda mais alguém que é muito mais político-estratégico do que a gente imagina que é o Tarcísio. Mas posso contar um bastidor que eu acho que ilustra bem essa relação? Bastidor a gente adora! Agora. Então, no meio do ano passado, estava conversando com um cliente meu, que é um grande empresário, e ele esteve numa reunião com o Tarcísio aqui em São Paulo, e era uma reunião fechada do Tarcísio com empresários importantes. E aí, enfim, o Tarcísio estava lá na mesa e tal. No meio da reunião, o Kassab fez questão de entrar na porta da reunião, chamar o Tarcísio. Tarcísio sai da mesa, cochicha com o Kassab, pergunta, você quer ficar e tal? Kassab, não, obrigada. E sai novamente e deixa o Tarcísio lá com os empresários. A leitura de quem estava ali foi que o Kassab estava demonstrando o tamanho de Kassab naquela sala, né? Eu estou aqui para dizer o seguinte, vocês estão conversando com o Tarcísio, mas vocês estão conversando, no fundo, comigo. As coisas se reportam a mim. E Kassab sabe fazer bem essa política, muito bem essa política.
Acredito que as relações, o Henrique disse, olha, eles têm diferenças, mas eu acredito que eles têm muito mais semelhanças do que diferenças, Henrique. Eu acho que essa é uma aliança que ela pode estar estremecida, mas casamento é assim mesmo. Tem dias que não estão muito bem, tem dias que melhoram conforme os interesses. O que se aventa ali nos bastidores é que, sim, o Kassab tem um desejo de se tornar governador do estado de São Paulo e, para isso, apostava todas as suas fichas em Tarcísio 2030. O problema é que precisa combinar com a realidade. A realidade existe um grupo muito forte de empresários que defende a ideia de que o Brasil não aguenta mais 4 anos de economia do PT do jeito que está sendo. E esse grupo está ali no ouvido do Tarcísio, está ali pressionando o Tarcísio, dizendo: precisamos de um líder que possa unir a direita, que seja razoável, que tenha conversa com todos. E esse cara é você, né? Esse cara é você. E é isso que o Kassab, me parece, vem testando cenários de lá para cá. Ou seja, um dia ele fala mal do Haddad, um dia ele ataca o Lula, depois volta atrás. Ele está testando qual é o cenário, porque ainda está muito cedo 2026. A gente tem um possível projeto de anistia, que não sabe se vai ou não à frente. Tem a família Bolsonaro, que é muito ensimesmada, ou seja, se não for Bolsonaro, o plano B de Bolsonaro segue sendo um Bolsonaro e não um Tarcísio. E Tarcísio é um homem leal, Tarcísio é um homem muito leal aos seus, ele não abandona, ele não abre a mão. Então, me parece que esse ruído hoje da relação está muito mais a ver com isso, porque o plano A do Kassab está sendo atrapalhado ou sendo assediado ali, né, por outros fatores da realidade. Agora, o Diogo da Luz, essa frase, o Kassab está querendo se vender como proprietário de uma influência no governo que ele não tem, isso não parece sair da boca do governador, é de disputa lá embaixo, né? Lá no segundo escalão, quem é que manda mais é comigo, não é com ele. Parece que esse quebra-pau tá um pouco mais na cozinha, não chegou ainda lá no quarto. Qual a sua avaliação? Tá no ringue de boxe, sem dúvida alguma, não tá no Palácio do Planalto, não. Que governador brigando com o Kassab? Tiveram uma pequena diferença de opinião, coisa mais normal do mundo. Mas ambos são políticos, ambos são leais àqueles que o apoiaram e seguem sendo assim. Se você não vê na política políticos criticarem Kassab e não vê políticos criticarem o Tarcísio também. O que acontece é que tem uma ala do bolsonarismo, especificamente, que comprou uma bronca muito grande do Kassab. Isso na época da campanha lá atrás. E agora quer a todo custo ver a separação entre Tarcísio e Kassab. Só que o PSD tem 207 prefeituras em São Paulo. Uma em cada 3 cidades paulistas é governada pelo PSD. E o Kassab é secretário, não tem o menor sentido eles se desentenderem. Para que o governador vai querer criar uma indisposição com prefeitos ligados ao PSD? De alegre, de nada? Ele sendo candidato à reeleição para o governo, ele vai precisar desses prefeitos. Eventualmente, sendo candidato a presidente, também vai precisar. Agora, acontece muito isso que você falou. Tem um grupo, e a Ellen trouxe também, tem um grupo de empresários não tão afeto à política que acha a todo custo que o Tarcísio tem que sair para presidente e deixar o governo. E esses que estão implicando muito com o Kassab, porque o Kassab tem a visão mais pé no chão, mais segura. E a minha percepção, o Tarcísio não vai sair para candidato a presidente, a não ser que ele recebesse amanhã um apoio do presidente Bolsonaro, o que não vai acontecer, porque ele não vai trair o Bolsonaro pela fidelidade que mantém e não vai, como governador do maior estado do país, se licenciar no comecinho de abril para ficar esperando até agosto o registro da candidatura do Bolsonaro, que vai fazer, já disse que vai fazer, ser recusado, a ele deixar de ser candidato a presidente e talvez Tarcísio ser indicado. Portanto, Tarcísio e Kassab vão continuar se entendendo, não tenho dúvida alguma. Nós estamos falando o seguinte, estava vendo aqui a quantidade de público, só o PR, que é o partido do Tarcísio, o PL, que é do Bolsonaro, que apoia o Tarcísio, e do PSD, do Kassab, já está com praticamente 50% sobre o eleitorado nas prefeituras que tiveram eleitos prefeitos desses partidos. Acho que não tem nenhum clima, nenhuma lógica, e tenho certeza que o Tarcísio não vai brigar com o Kassab, porque ele é inteligente, né? Formado no ITA, né? Ele não é burro.